E aí, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje eu venho com mais um relatinho para vocês. Olha, gente, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês verem a preguiça do ser humano. Ser humano não, né? Do ser gato. Olha, que preguiça. Deitada na minha mesa, por quê? Porque ela é folgada. Ai, pessoal, é isso aí. Deixa eu ver, é que ela tira a minha concentração. É muita beleza pra mim ficar olhando. É isso aí, pessoal. Eu não vou ficar enrolando muito não, tá? Depois dos relatos do vídeo eu falo mais, ok? Se você tiver o seu relato, envia para estaçãosobrenatural@gmail.com, belezinha? Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Relatinho de hoje. Meu sonho me avisou. Esse é outro de sonho. Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu tinha outro de sonho pra contar? Então, é esse. Vou colocar o microfone mais pra cá, que a Maria Mercedes tá aqui, né? A Frida. Ai, minha filha, tira os pés daí, vai. Isso. É muito da forgada, né? Vamos lá, gente. Eu vou fazer a leitura aqui, tá? Bora lá. Oi, ideia. Segue meu relato. É um pouquinho longo, mas acredito ter conseguido contar certinho. Como tudo aconteceu. Não haverá nomes, pode ler tranquila. Oca. Frida, tira o rabicó daqui, você tá me atrapalhando. Bicha forgada. Se você derrubar meu microfone, olha, vou dar nos seus olhos. Tudo se iniciou na semana em que meu pai faleceu. Na semana antes do meu pai falecer, ele estava muito tristinho e calado. Ele não era assim. Até parecia que ele sabia que ele ia embora. A cada 15 dias ele sempre cortava o cabelo e eu pintava para ele. E nesta semana ele não queria cortar o cabelo. Falei para ele cortar sim. Ele estava um pouco resistente, mas acabei insistindo e por fim ele todo desanimado acabou indo. Quando ele voltou, pintei o cabelo dele e ele muito quieto. Achei meio estranho, mas acabou passando. Achei que talvez fosse somente que ele não estava muito bem naquele dia. Até mesmo porque é normal ser humano, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que não. Sim, gente, é normal. Quando foi 2 dias antes do meu pai falecer, na sexta-feira, eu tive um sonho. Sonhei que eu estava dentro de casa e o meu pai estava no portão de casa. Depois comecei a ouvir uma falação vindo da rua. Nisso, fui para o portão ver o que estava acontecendo. Neste momento, eu vi um carro descendo a rua desgovernado e atropelando meu pai, e ele ficava embaixo do carro. Neste momento, eu estava em desespero e começava a gritar, pedir ajuda. Chamava o meu pai e nada, e percebia, naquele momento, que ele já estava sem vida. E as pessoas vinham chegando para ver o que tinha acontecido, e as pessoas da minha família chegavam também junto. Apareceu minha prima, meu primo, a esposa dele, bastante gente assim da família. E o sonho acabou, assim comigo gritando, pedindo socorro. Aí acordei assustada e pensando, meu Deus, credo, que isso, esse sonho? Aí logo já fui, assim que acordei, fui ver meu pai. E ele estava bem, estava quieto, porém bem. Conversei com ele um pouco e depois fui fazer as minhas coisas. No decorrer do dia, fiquei com aquele sonho na cabeça, meio encucada, mas acabou passando. Quando foi no domingo,
no dia 2 de janeiro, recebi a ligação que meu pai havia passado mal e que a ambulância que socorreu ele estava levando para o hospital. Ainda nem sabia como eu iria para o hospital, porque neste domingo estava uma chuva muito forte, não parava. De ônibus sem condições, de Uber na época não tinha. E meu esposo tinha moto. Ainda pensando como eu iria para o hospital, de repente minha prima parou de carro na frente de casa. Detalhe, o carro da minha prima era o mesmo do meu sonho, o mesmo que vinha desgovernado e atropelava meu pai. E a minha prima e o meu primo que parou na frente de casa para me levar ao hospital são os mesmos que estavam no meu sonho também. Bom, cheguei no hospital, mas o meu pai não tinha chegado ainda por conta de ter sido várias paradas cardíacas, 13 no total, então acabou demorando o atendimento dele na ambulância. Fiquei aguardando ele chegar e assim que ele chegou, eu queria vê-lo, mas eu precisava preencher a papelada da internação. Nisso, chegou a socorrista da ambulância para me entregar as roupas do meu pai. E adivinha? Ele estava vestido com a mesma roupa em que ele foi atropelado no meu sonho. Aí, quando eu percebi isso, acabei ficando mais desesperada ainda para ver ele. Até que depois de tanto insistir para ver meu pai, a enfermeira foi conversar com o médico para ver se ele ia liberar a visita. O médico acabou liberando a visita para a gente ver meu pai. E assim que entrei no quarto da UTI, perguntei para a enfermeira se meu pai podia me ouvir, pois ele estava desacordado, com medicação e cheio daqueles aparelhos, né, que coloca. A enfermeira disse que ele não podia me ouvir. Ela até bateu assim no peito dele e sacudiu ele falando, tá vendo? Ele não pode te ouvir. Ai, que grossa. Dava 3 tapas na cara dela. Ai, gente, isso não se faz não, pelo amor de Deus. Bom, continuando. Deixa a minha opinião pra lá. Mas como eu estava muito nervosa, acabei que nem liguei para o que ela disse e comecei a conversar com ele. Falei bastante com ele, chorei, contei que tinha sonhado com ele, que devia ter sido um aviso, enfim. Depois que eu terminei de falar com ele, percebi que começou a sair lágrima dos olhos dele, mesmo estando fechados. Já dei aquela olhada para a enfermeira e disse, viu? Ele pode me ouvir sim, e ele está me ouvindo. Exatamente, gente. Principalmente, já ouvi muitos relatos de pessoas que entraram em coma mesmo, ou em coma induzido, e que relatam que andavam no hospital, que viam as visitas, que ouviam tudo. E até na época do Covid, teve muita gente que ficou entubado, né? Teve que entrar em coma induzido e falou que ouvia, via, andava pelo hospital. E teve uns que foi para outro plano, outro lugar, sabe? E teve outras experiências. É muito louco assim, né? Meio que você sai fora do corpo mesmo, né? O espírito vai dar uma volta. E eu acredito que fala assim porque o meu pai, quando ele estava internado, entubado por conta da Covid, foi eu e meu irmão, a gente entrou na sala da UTI para ver ele. E nesse dia, a gente ainda não tinha visto ele depois que ele tinha sido entubado. E a gente entrou para ver ele. E quando eu e meu irmão começou a falar com ele, os batimentos cardíacos estavam normal. Quando a gente começou a falar, começou a oscilar. Então, acredito eu que ele ouviu o que a gente disse. Mas foi a única reação, né? Mas depois eu conto mais. Deixa eu continuar aqui o relato. Depois que todos da família entrou para ver meu pai, o médico veio conversar com a gente, disse que a gente podia ir para casa, que o caso dele é gravíssimo, mas ele já está medicado. Vamos ver como ele vai reagir daqui até amanhã ou depois, e qualquer notícia a gente avisa. Vai em paz, porque o que eu puder fazer, eu vou fazer.
Se ele não sobreviver, vai ser pela vontade de Deus mesmo. Saí do hospital e fui para casa. E estava em casa, minha mãe, minha irmã, meus primos. E como a gente estava tudo na sala, estava passando um filme na TV que eu já tinha visto várias vezes, porque eu tinha TV a cabo e fica passando vários filmes repetidos. E este era um deles. O filme era Quando um Estranho Chama. E já estava no final. Quando o filme acabou, parou uma tela na TV com uma mensagem que eu nunca tinha visto nesse filme, escrito: Só Jesus salva. Sabe quando no final do filme assim, a tela fica parada com aquela mensagem? Só Jesus salva. Aí falei para minha irmã: olha o que está escrito na TV. Ela olhou e nisso comecei a chorar desesperadamente. Em seguida ligaram para minha tia, para a gente comparecer no hospital porque o meu pai havia acabado de falecer. Teve 3, né? Teve 14 infartos no último agora. Derrubando o microfone. Bruaquinha. Linda da mãe. Depois, parando para pensar, o filme não tinha nada a ver com a mensagem que apareceu no final. E ficou fixado na tela por uns minutos. Nunca nem tinha visto essa mensagem nas vezes que assisti esse filme. Foi bem estranho. E de certa forma, fui avisada em sonho. Porém, não exatamente como aconteceu no sonho, mas acho que a espiritualidade queria me avisar que meu pai deixaria este plano de alguma forma. A saudade é grande, mas é necessário aceitar. É isso mesmo, gente. É muito complicado, sabe? Principalmente quando a gente perde pai, mãe, entes assim, muito próximos, queridos, né? E eu acredito, sim, que de certa forma, às vezes, eles acham alguma forma de se comunicar, ou a espiritualidade acha também alguma forma de nos avisar, dependendo da situação. O meu pai, quando ele estava no hospital, que eu fui ver aquela vez, né, que eu fui mais algumas vezes, mas a gente sempre tá com aquela esperança, expectativa de ouvir dos médicos. Melhorou, que o quadro melhorou, que ele tá melhor, que isso, aquilo. Porém, era algo que não acontecia, né? Foi um mês aí de muito desespero, sempre naquela expectativa. O médico avisava sempre 4 horas da tarde. Então, dava 4 horas da tarde, eu sempre estava naquela expectativa de ouvir alguma notícia boa do médico. E quando foi a última visita que eu tive dele, que eu fui ver ele, eu perguntei pro médico, eu falei, e aí? Me fala a real, por favor. Porque meu pai, ele tava entubado, ele já não tava mais resistindo à hemodiálise, então não tava mais fazendo hemodiálise. Ele aguentou 5 dias sem hemodiálise. 5 ou 6, alguma coisa assim. Que é o máximo que um corpo aguenta sem hemodiálise. Ele tava inchado, inchadíssimo, gente. Os lençóis ficavam tudo molhado, porque de tão inchado que ele tava, o corpo só tava líquido, sabe? E aí eu perguntei pro médico, né, o que realmente tá acontecendo. E ele falou, eu falei, mas seja sincero. Ele falou, olha, realmente, não tenho mais o que fazer. A gente só tá aguardando o corpo dele desligar, ele ir embora. E desculpa, gente. E quando a gente recebe uma notícia assim, né, que a gente sabe que não tem mais o que fazer, não tem mais o que os médicos fazerem, entendeu? Eu entrei um pouco em desespero, briguei com meu pai, coitado, ele nem tava mais aqui, eu lá brigando com ele, né? Mas ele foi muito forte, ele foi um guerreiro, ele aguentou até onde ele pôde, mesmo sem hemodiálise.
E eu falei pra ele, eu falava em oração, né? Porque quando eu chegava do hospital, chegava em casa, a gente fazia oração, mas era uma oração tão revoltada, tipo, Senhor, pelo amor de Deus, eu chorava, eu gritava. Você entra num certo desespero, né? Porque você quer que a pessoa viva, você quer que a pessoa fique bem. E na época eu não tinha muito entendimento espiritual, digamos, né? Hoje eu já entendo a morte de uma outra forma, né? Eu choro hoje, mas é de saudade. Que eu tenho saudade do físico. Eu tenho saudade de abraçar. Tenho saudade das ligações, das mensagens. Meu pai ele me mandava mensagem todo dia de manhã. Todo dia na hora do almoço ele me ligava. E a cada 15 dias ele me ligava e ele falava assim: Ô Fia, lá do trabalho, né? Ô Fia, você faz a unha do pé, a unha do pé do pai hoje? Eu falei, faço. Aí ele chegava, aí eu sempre tenho cariri com mel aqui em casa, né? Ele falava, peraí, que antes de você fazer minha unha, eu vou tomar um anestésico aqui. Aí ele ia tomar um copinho de cariri com mel. Que por sinal é uma delícia, né, gente? E eu só tenho lembranças boas e é isso. Hoje é mais saudade mesmo, né? Depois que ele foi embora, que ele desencarnou, ele veio me visitar 3 vezes. Mas isso aí eu conto em outro vídeo, tá, gente? Em outro, porque senão vai ficar muito longo, né? Porque eu já contei um relato que não é tão curto. E agora eu tô contando aqui um pouquinho, né, do que houve com meu pai. E aí eu pedi, né? Aí na última vez que eu vi ele, eu falei, pai, me avisa o dia que o senhor foi embora. Me avisa, vem me avisar o dia que o senhor partir, por favor. E nesse dia que eu tinha visto ele, pela última vez, eu acabei dormindo na sala com meu filho, né? Que de vez em quando a gente gostava de fazer cineminha, dormia até mais tarde, a gente dormia até mais tarde. E nisso que eu tava dormindo, era 5 horas da manhã, o meu filho, ele acordou. Ele acordou assim, parecendo, sabe, meio sonâmbulo. Ele acordou, oi, cadê? O quê? Tipo, meio, sabe, tipo, chamando alguém, procurando alguém. E nesse momento, eu entendi... Nossa, engraçado, gente, a luz aqui tá rosa. E nesse momento, eu entendi que ainda passou pela minha cabeça. Eu falei, acho que meu pai tá vindo me avisar que ele tá indo embora. E quando deu 7 horas da manhã, me avisaram que ele tinha falecido. Então, eu acredito que ele tenha... Ai, Frida! Eu acredito que ele tenha vindo me avisar, porém, eu acho que eu não acordei. E por fim, quem acabou sendo avisado foi meu filho. Mas por fim, eu acabei acordando com ele e... Sei lá, foi muito estranho, muito louco. Mas enfim, gente, é isso. A espiritualidade é muito louca, ela inventa formas de nos mostrar, de nos avisar, de várias coisas, sabe? E é bom a gente sempre estar atento para entender os sinais ou o que a espiritualidade quer nos mostrar. É interessante a gente ter um pouquinho de contato com o outro lado. E é isso aí, gente. Sem mais delongas, sem enrolação. Acabou. Por hoje é só. E eu queria falar para vocês que eu estou com outro canal no YouTube, né? Que esse é o Estação Sobrenatural. Eu tenho lá o Estação Mística, que é onde eu faço tiragem de cartas. Quem quiser ir lá visitar, eu vou deixar aqui o nome do canal e vocês entram lá. Fazer uma visitinha, deixar seu like, se inscrever no canal. E aqui também, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação para você ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo, tá? E eu também faço live no
quai. Tá bom, gente? É isso aí. Então, um beijinho pra vocês. Beijos. Fui.